Estamos de volta aqui no nosso Tribuna Livre, Léo. 11 horas e 16 minutos, Adriana, desta terça-feira, 19 de agosto de 2025. Vamos ao nosso tema do dia? Vamos ao nosso tema do dia. A gente começa, falando sobre uma situação que pode acontecer aí com você mesma, ou você mesmo. Uma pessoa te pede um favor, aí você diz, ótimo, vamos, sim. Aí a outra te pede mais uma coisa, aí você aceita também. E assim vai, ao longo do dia, você vai dizendo sim para tudo e tudo mais. No fim das contas, você não fez nada por você. Você parou para pensar nisso? Só fez para os outros, nada por você. Talvez você tenha feito isso para evitar conflito, evitar problema, evitar discussão. Dizem que é para evitar fadiga, para evitar qualquer tipo de encerrar um assunto, e até mesmo para não parecer deselegante, para não parecer hostil. O problema, Adriana, é que nisso você acaba comprometendo o que realmente importa. E na maior parte das vezes é a sua saúde, o seu bem-estar que está em jogo, viu? Dizer não pode deixar de ser um problema quando você passa a gostar mais de sim e aprender que existem formas de sair de uma situação sem parecer chato. Saber dizer não é o tema do Tribuna Livre de hoje. É quando você passa, a dizer sim para você e a gostar mais de si também, Exatamente. Então, é dessa forma que a gente precisa saber levar o nosso dia a dia. A gente quer que você responda a nossa pergunta do dia. Você sabe dizer não? Você está treinado para dizer não? Você diz sim para tudo, aí se embola, se enrola, Quando você diz não, você se sente culpado. Como é que Participa você com a gente. se lida com isso no dia a dia? Pois é. Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Eu vou repetir, tá? Vou falar bem devagar. 99412-2179. E aqui conosco hoje nós temos a palestrante, mentora em gestão do tempo, com foco em produtividade, com propósito de saúde mental e fundadora do Instituto Girassol, a Maria Rezende. Bem-vinda, Maria. Obrigada, gente. Bom dia. Um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente é que agradece, viu, Maria? Maria já esteve com a gente aqui no Tribuna Livre, E a gente fez esse convite a ela para voltar, para a gente falar sobre a questão do dizer não, e até porque a Maria é autora de um livro que se chama Coragem para Ser Livre, De uma história de superação à criação do método de gestão de tempo. E a gente falava, antes de você entrar no ar, Maria, que o dizer não pode ser libertador. E é preciso ter coragem. E é exatamente essa coragem, a coragem para ser livre, É muito isso, E acho que culturalmente a gente foi colocado nesse lugar para a gente não dizer não, Para a gente se pertencer naquele meio, naquele ambiente, para a gente não desagradar o outro. E aí nasce uma culpa se eu digo não, A gente carrega um processo de culpa e só que isso vai tomando um peso nas nossas vidas que quando você entende que o dizer não, ele também pode ser normalizado, ele não precisa ser algo agressivo, e inflexível, a vida começa a ficar mais leve, Eu acho que no livro, assim, ele representa muito esse dizer não e de uma forma às vezes até sutil. Ele não está explícito talvez o não aqui, mas muito nesse lugar de vamos olhar também para a gente, vamos também entender que nós temos um lugar de prioridade, até porque quando a gente se coloca nesse lugar e não como ego, não num lugar arrogante, mas num lugar de se eu cuido de mim, se eu respeito os meus limites, automaticamente eu vou ser melhor para o outro. Agora, o outro também tem que saber ouvir o não. Exato. E é difícil, É difícil. Porque a nossa tendência até para dizer o não é justificando, Então, a gente começa a fazer alguns rodeios para tentar justificar esse não, porque o outro também tem essa dificuldade em receber, E é muito cultural isso, A gente fala muito disso em treinamento de liderança nas empresas, que culturalmente falando, se a gente fala um não aqui, a Adriana me convidou para um churrasco na casa dela. Se eu falar um não para ela, talvez ela já fale assim, gente, o que eu fiz com a Maria? Por que ela tá me dizendo não? Gente, será que eu desagradei? Porque isso começa a criar um monstro que não existe e às vezes eu só estou cansada e preciso descansar. Uhum. Às vezes é só isso, Então a gente precisa realmente olhar com carinho para esse lugar e começar a aprender e praticar a dizer esse não com afeto, com flexibilidade, com uma frase sem ser agressiva, Então a gente traz isso em treinamento, exige maturidade o dizer não, Porque a gente precisa ter o cuidado de não trazer para o pessoal também,
né? Às vezes o não é só porque a pessoa está cansada e precisa se recolher. Ô Maria, com a trajetória, com o dia a dia, né? Uma pessoa me disse uma coisa que eu sempre guardei para a minha vida e eu acho que vale para essa situação. Você não precisa responder na hora. Perfeito. Porque quando a gente responde na hora, a tendência é a gente ir aceitando tudo. Sim. Né? Então, se tem uma pergunta difícil, uma decisão difícil para ser tomada, pede um tempo, até que dia que eu posso te dar essa resposta, né? Porque dessa forma você pode trabalhar isso dentro de você e até mesmo pensar de que forma que você vai dizer, né? Às vezes o não, que é necessário, Sim. mas não ser tão indelicado, Sim. né? É isso mesmo, né? E não agir por impulso também. Porque se você responde de imediato, tem um emocional envolvido, tem questões internas envolvidas, né? Tem talvez o receio de falar não para determinadas pessoas, por questão às vezes de hierarquia também. Então, essa pausa e esse pedido de me dar um tempo e até que dia eu posso te responder, eu acho que é uma das melhores formas de começar a praticar um não de forma consciente, para você realmente refletir se aquilo ultrapassa o limite dos seus valores e dos seus princípios, que eu acho que é um dos pontos que a gente pode trazer em que momento eu vou dizer não. Então, na hora que ultrapassou o limite daquilo que é importante para mim e que é inegociável, que são os meus valores, aí talvez é a hora que eu falo sim para aquele não, né? Por quê? Então, exemplo, a saúde mental para mim, ela é um dos meus valores inegociáveis, até por todo contexto da minha história aqui de depressão, de burnout. Então, na hora que eu recebo um convite e isso passa por cima desse lugar, que vai, uma vez que eu às vezes já estou cansada, ou vai realmente ultrapassar o limite do meu esgotamento, eu vou dizer não. Mas eu acho que esse ponto que você trouxe, eu acho que é fundamental para iniciar esse processo de dizer não com cuidado, com consciência, que eu acho que é o mais importante, e não só na emoção. Né? E aí você acaba reagindo. Então, deixa eu falar sim para não desagradar a pessoa, ou o ambiente, ou o momento que você está vivendo. E depois fica arrependido, né? Exato. Aí vira um peso. E aí esse peso somatiza e vira o quê? Questões físicas. Porque quantas vezes a gente fala, né? Então, sabe por que eu fui aceitar isso, gente? Eu Nossa! falo isso E aí, você fala isso né? sempre. Eu me meto em cada coisa e falo assim, meu Deus, onde eu fui amarrar o meu gel? É bem isso. E assim, e vem pro físico, vem pra mente. Então, aí a gente entra num processo silencioso de adoecimento que a gente não tem essa resposta imediata. E muitas das vezes foram esses nãos que a gente não soube dar durante a nossa trajetória de vida. Né? Então, quando você me fez convite para esse tema específico, e aí eu faço uma releitura, né, da minha própria história, eu fui observando que foram alguns nãos que eu precisei dar nessa trajetória, que talvez me trouxeram para esse lugar aqui hoje. Você precisou adoecer para isso. Só que eu precisei adoecer para isso. Então, eu falo muito isso. Gente, não vamos esperar o corpo sangrar, né? O meu burnout foi uma hemorragia. Não vamos esperar o corpo sangrar, a mente parar, para a gente parar e refazer a nossa rota. Então, acho que é um convite assim mesmo. Mas você adoeceu e soube voltar. Nem todo mundo sabe recalcular a rota e Perfeito. voltar. Não é isso mesmo? Ó, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, né? Que eu falo aqui que é de uma etapa de superação até a criação de um método. E eu falo que eu criei um método para que eu soubesse para onde voltar o dia que eu estivesse perdida, quebrada e precisando recomeçar. Porque a vida ela é viva. Isso vai acontecer diversas vezes em vários momentos que a gente estiver vivendo. Porque são questões externas também que mexem com você. Então, essa metodologia de gestão do tempo, que é uma ferramenta, mas ela é esse lugar de retomada. E aí eu aprendi que era sobre isso, assim, sabe? Então, é como se eu tivesse criado um método que também contribuísse com esse processo de autovigília, para que eu não excedesse mais e passasse por cima dos meus limites. E aí eu entendi que limite é proteção. Não é blindagem, não é... E o próprio não, ele te ajuda até a gerir seu tempo, né? Porque às vezes você assume uma carga tão excessiva por causa dos sims que você vai fazendo, que aí chega num ponto que você deixou de fazer um monte de coisa que você gosta para agradar o outro. Né? É uma das ferramentas, né? De gestão do tempo, inclusive. E aí na hora que você vai fazer o que você gosta, não tem nem força. Não tem, porque se você não diz não, você vai enchendo a sua lista de demandas. Então vai chegando pedidos, demandas, e você não sabe dizer não, então você vai trazendo, você não delega. Então a sua tendência
é assumir e acumular tudo isso. Inclusive, nós mulheres temos a tendência a ter mais dificuldade em dizer não do que os homens. Ah, é? Não existe estudos, mas existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e ela traz esse percentual. Ainda eu particularmente, eu não tenho a profundidade dos números, mas já tem esse termômetro, sabe? Então, quando a gente entende esse lugar de respeito, de autorresponsabilidade com você mesmo, de limite, as coisas começam a fluir de forma mais leve, né? Então é muito essa coragem mesmo de se libertar das amarras, de achar que tem que dizer sim para tudo para ser aceito, para ser pertencente a algum meio, que é muito talvez do adolescente, né? Na hora que ele está ali nesse processo de descobrimento, ele acaba às vezes fazendo parte desse meio. Então é um lugar que a gente começa a olhar para dentro. Bom, e você aí de casa, você sabe dizer não? Essa é a nossa pergunta de hoje. Você vai participando, respondendo no nosso WhatsApp 99412-2179. Agora são 11 horas e 27 minutos. Não saia daí, porque o Tribuna Livre volta já. Horas e 31 minutos, Tribuna Livre de volta, e hoje estamos falando sobre saber dizer não, Adriana. E a gente tem muitas participações aqui chegando, graças né? a Deus. A gente já vai aqui começar a dar andamento nelas, e a gente, claro, né? Nosso estúdio é interativo, gente, e a gente está aqui com o pessoal fazendo toda a visita aqui, conhecendo. A assessoria do deputado Enes Cândido está aqui com a gente, Metícia querida. Então a assessoria vai chegando, vai vendo a gente aqui e a gente vai cumprimentando. Por isso que às vezes a gente dá uma olhadinha assim. Vocês estão acompanhando pela TV, a gente vai interagindo com o pessoal lá fora, porque o nosso estúdio é aberto e nossa casa nova, né? Então a gente tem que dar boas-vindas. Mas como eu estava dizendo, a gente já vai dar andamento aqui às participações e a gente quer saber. Você sabe dizer não? Participe da nossa pergunta. Nosso WhatsApp é o 99412-2179, tá? Esse é o nosso WhatsApp e a pergunta já está na nossa tela. Aqui conosco está ela, palestrante, mentora em gestão do tempo, com foco em produtividade, com propósito e saúde mental. Ela é fundadora também do Instituto Girassol. Maria Rezende, obrigada pela presença. Obrigada a você. E a gente também tem hoje uma participação especial. Sabe de quem, Léo? Sei. Adriana Biroli, só xará. Minha xará. Você Exatamente. conhece a Adriana Biroli? Pois é, ela é atriz. E ela está em cartaz com um espetáculo que chega, né, aqui em Belo Horizonte, nos dias 5 e 6 de setembro. A peça é Não. A comédia para quem tem dificuldade de dizer não. Aí a gente pensou, Adriana Biroli está chegando Já com tem essa uma Adriana peça. no Tribuna. Já tem uma Adriana no Tribuna. A gente está falando sobre esse mesmo tempo. Que tal a gente ver se a Adriana Biroli não manda um recado aqui para o Tribuna Livre? E não é que ela mandou? Como a gente toda vai ver. Adriana, ela foi gentil com a gente. E Ela nos não respondeu. disse não para nós. Ela atendeu ao nosso pedido e ela vai contar para a gente como que esse espetáculo foi pensado, né, de um tema tão importante nesse mundo tão caótico que a gente está vivendo. Vamos acompanhar. Com o espetáculo Não. A comédia para quem tem dificuldade de dizer não. E vocês, sabem dizer não? Mas será que sabem mesmo? Porque às vezes a gente acha que sabe dizer não porque sabemos dizer para determinadas coisas da vida, mas não para outras. Tem gente que sabe dizer não no trabalho, mas não sabe dizer em casa. Tem gente que sabe dizer não pro companheiro ou companheira, mas não sabe dizer pros filhos. Tem gente que sabe dizer não para os filhos, mas aí não sabe dizer para os amigos. E esses grupos se dividem em infinitos subgrupos. O importante é sabermos que existem nãos e nãos. E o quanto isso é relevante, né? O quanto esse tema é importante de ser debatido, trazido, quantas pessoas às vezes não percebem essa dificuldade que elas têm. Quando chega num ponto crítico, isso pode prejudicar até mesmo a saúde mental, né? Então são vários níveis de dificuldade de dizer não. E a escolha desse tema foi por ser um tema realmente universal, né? O espetáculo se comunica com pessoas de todas as idades, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Então
Eu acho que isso é muito bacana, né? Trazer luz para esse tema, trazer esse assunto para as pessoas pararem, refletirem. Claro, no espetáculo, de uma forma muito divertida, mas trazendo a reflexão para quando vocês vão para casa, não é? Então, eu deixo aqui o meu convite para todo mundo que está nos assistindo me encontrar no teatro para ver o espetáculo Não! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não. 2 únicas apresentações em Belo Horizonte, dias 5 e 6 de setembro, no Centro Cultural Unimed BH Minas. Para garantir o seu ingresso, Simpla, é só entrar lá no Simpla e procurar pelo espetáculo que você pode garantir. Tô te esperando lá, hein? Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Como ela disse, existe nãos e nãos. E nós, não é? verdade. Bom, nós vamos registrar aqui agora uma participação dos nossos ouvintes, e aí nós começamos com o Sérgio Nogueira lá do Concórdia. O Sérgio está dando bom dia e está falando assim, ó: sobre o assunto do dia, dizer não é uma habilidade importante para a saúde mental e o bem-estar, permitindo estabelecer limites e proteger o tempo e a energia. Também fortalece relacionamento ao promover clareza e honestidade, além de permitir que os outros aprendam a lidar com frustração. Tem hora que tenho que dizer não. É o Sérgio Nogueira do Concórdia que disse isso. Ele fala num tema, uma palavra importante, que é a frustração. Né? Isso. E aí me remete à família. E hoje em dia está bem fácil a gente encontrar crianças que não estão acostumadas a lidar com frustração. E a frustração exatamente vem do não, que precisa ser dito e muitas vezes não é dito, né? Queria que você falasse um pouco dessa relação. A Adriana Biroli até falou, tem gente que fala não em outros lugares, mas dentro de casa é só sim, 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 sim. E isso também pode ser tóxico, né? E também o contrário, né? O contrário. É complexo, né? E isso que você trouxe desse mundo atual mesmo, porque a gente está numa linha muito tênue até onde a gente pode ir, né? Enquanto educadores, aí, enquanto pais, e até onde a gente não deve ir por esse contexto atual. E a gente não pode se esquecer que o não, ele também é um processo de educação. Que o não também, ele é limite. E se a gente não faz isso com as nossas crianças, que adultos eles vão se tornar? Porque a gente está preparando as crianças para serem os adultos que vão comandar o mundo. Então, quando a gente não coloca limite em casa, eles vão aprender na rua, da pior forma. Então, é muito importante e eu acredito que seja muito difícil, né? E eu falo de um lugar de estudo, né? Eu sou mãe de anjos, eu não exerço a maternidade fisicamente, mas sou tia, né? Então, eu observo, eu olho além dos meus estudos em desenvolvimento humano. Então, quando a gente entende que o não também ele é necessário enquanto criança, mas fazendo também com que a criança entenda e respeite ali os seus sentimentos, as suas emoções, que talvez antigamente, talvez nós aqui, a gente também não podia falar das nossas emoções, né? Então, hoje eu tenho uma sobrinha que ela fala que ela tá triste. E a gente respeita ela falar sobre isso. Eu peço um abraço para ela, eu peço permissão para eu não chegar já abraçando, já apertando. Que é gostoso, né? A criança pequenininha, fofinha, a gente já quer chegar. Então, é um lugar também que eles nos ensinam e que talvez antes eu não faria. E aí eu acho que entra esse lugar do limite, com consciência, e a gente entender que sim, faz parte dizer esse não para todo o processo de desenvolvimento humano. E eu acho que um dos pilares que podem contribuir muito aí para quem já é adulto é se autoconhecer. Por quê? Que é muito do que eu falo no livro aqui. Quando você mergulha para dentro e você entende as suas vulnerabilidades também, você se posiciona melhor, você se controla melhor, você entende melhor as suas relações e, sim, você consegue dizer um não a partir daquele momento que você entende quem você é, até onde você pode ir, quais são realmente os seus limites. Então, isso te fortalece. Se autoconhecer, exige coragem. Eu falo que talvez nem todo mundo vai dar conta, porque na hora que você se conhece, você começa a tomar decisões, você começa a se posicionar, você começa a dizer nãos, e aí pode vir a frustração, pode vir o desagrado, pode vir um conflito, inclusive familiar,
Porque, por que você está dizendo não agora? Às vezes tem gente até que fala, nó, fulano tá diferente. Aham. Só porque disse um não. Não é? Nó, fulano tá diferente. Mas, Principalmente se você vem de um comportamento Sim. permissivo É. por muito tempo e quando você começa a mudar isso, na verdade você ficou diferente. como se fosse algo ruim, né? Como se Mas fosse algo não, ruim. naquele momento é a decisão dela, ela tá se conhecendo, né? Aquela Ela pessoa só tá tá se colocando conhecendo. limite onde É. precisa. Mas aí, ó, a Edileia Ceruti, ela tá falando assim que no caso dela, ela está lapidando. Fala não para as pessoas que têm discernimento é mais fácil. Falar não para as pessoas que têm discernimento é mais fácil. Mas ela disse aqui, ó, pessoas ignorantes acham que é obrigação fazer as coisas sempre para eles. Concordo. E aí é um lugar que a gente vai entrar de decisão. Até onde eu vou permitir? Aí eu vou passar por cima do que é meu valor inegociável? Então, não, eu falo que não vai ser fácil. Quando você começa a ser você de verdade, algumas pessoas vão embora. E não é fácil, é sofrido. Porque às vezes pessoas próximas vão embora. E que você não contava com isso. Né? Então, essa coragem de ser a gente mesma, leva a gente para esse lugar. Vários vão chegar, porque você é quem você é de verdade, mas alguns, por não entender esse processo, vão embora, por não aguentar, por não dar conta do não, por não entender que existe agora um limite. Então, isso pode acontecer mesmo. E é difícil o que ela falou aí. E aí, se a pessoa disser não, ela tem que ser firme, não é? Porque tem uma aqui, ó, que fala assim, ó, não quis se identificar, mas ela fala que a vida inteira viveu os sonhos dos outros e não os meus. E os meus ficavam para trás. E o dia que eu falei não, ouvi tanta coisa ruim que me dói. Mas aí abaixei a cabeça e fiquei firme no não. Nossa, eu até arrepiei, gente. Porque eu acho que esse é um lugar muito profundo, assim. E dependendo das pessoas, elas te manipulam, inclusive, a você sentir uma culpa que não é sua. E, na verdade, aquela questão é dela. E o que ela trouxe é de muita coragem, assim, porque depois de ser tão julgada nesse lugar, ela se permanecer firme, é de muita coragem. A gente sempre fala sobre falar um não flexível no sentido de, exemplo, estou trabalhando, chega alguém me interrompendo. Adriana, pode ser daqui a 30 minutos? Pode, ok. Isso é falar um não flexível, principalmente no ambiente corporativo, porque tem hora que você precisa parar mesmo, é urgente, precisa resolver, mas você também pode negociar esse não. Quando a gente fala dizer não, não é falar não e ponto final. Talvez é uma negociação. Não vai ser o que você está me pedindo, mas vamos até aqui então? Então, por isso exige uma maturidade, e sim, o não pode ser flexível, mas em algum momento você vai ter que ser firme mesmo e sustentar esse não dito, desde que esteja muito alinhado ao que você acredita, que aí eu acho que são seus princípios e valores. Para não ser algo pessoal, né? Para só ter esse cuidado. Me veio aqui um exemplo, por exemplo, uma questão que acontece muito, né? Às vezes, gente da família está pedindo dinheiro emprestado. Fulano precisando, passando por um período complicado. Às vezes, uma forma gentil, né, de não falar ou não, falar assim, olha, primeiro acolhe a dor, né? Então, assim, eu sei que tá difícil até para mim, eu sei da dificuldade que mas nesse momento eu não consigo te ajudar. Seria uma forma interessante de dizer não, né? Seria uma forma de dizer não. E pode ser que essa pessoa não aceite. E tudo bem. E tá tudo bem. E aí você tem que ter esse cuidado, para você não pegar esse não aceite dela e trazer para você como culpa. Tá. Né? E aí a gente tem que entender que, nesse caso, estamos lidando com adultos, não com criança. Então, cuidado para não assumir a responsabilidade do outro, trazer para você, a partir de um não dito. Tô vendo o Léo fazer um gestual ali, tipo de intervalo, é isso mesmo? Intervalo, exatamente. É isso mesmo, produção? Isso mesmo. A gente já tá tão afinado pelo sinal, você já sabe. O Léo já olha assim, eu falei assim, tem alguma coisa aqui que ele tá querendo me falar. Mas aí no próximo bloco, eu queria que você falasse sobre essa questão do autoconhecimento, do autocuidado. A Maria trouxe pra gente aqui um oráculo, mas não tem nada a ver de futurologia, nada disso não. É do autocuidado, sabe? E a gente vai trabalhar com ele aqui um pouquinho, até pra gente trazer essas questões à tona. E além disso, eu queria que você falasse antigamente que era assim, não, por quê? Porque ponto não. Final, né? Não é não. Não é não. É isso. Daqui a pouquinho. Né, Léo? Exatamente. 11h44, sai daí não. Tribuna volta já.
Tribuna Livre de volta. Hoje a gente está falando sobre dizer não. Você sabe dizer não? É a nossa pergunta do dia. Aqui conosco está a mentora, deixa eu pegar aqui a cola. A mentora palestrante em Gestão do tempo. gestão do tempo, mas não é qualquer gestão do tempo. É uma gestão do tempo com foco em produtividade com propósito e saúde mental. Ela é fundadora do Instituto Girassol. Maria Rezende está aqui conosco, Tem né, que ter Maria? sentido, Tem né? que ter. Não é simplesmente gerir o tempo, né? não é? Tem que ter Não. propósito. Exatamente. E a gente tem algumas participações aqui para trazer, né, Léo? Nós falamos agora há pouco, no bloco anterior, sobre a questão de falar não para pessoas de casa, inclusive na questão de emprestar dinheiro. E aí a Jaqueline traz aqui dizendo que ela disse não para um primo que queria que ela comprasse um carro para ele. E aí, como ela disse não, ele ficou chateado. E sempre que ela encontra com ele tá de cara fechada. E antes não era assim. Ou seja, no primeiro não, a pessoa já virou já a cara. Deixa eu falar para ela, como é que ela chama? É Jaqueline. Liga não, Jaqueline. Seguir em isso. frente. Exatamente. Né? Senão ela traz para ela o que não é dela. É. Né? Ela não tem essa responsabilidade. Deixa ele com o problema dele. Você fez, e na minha opinião, você fez certíssimo. Exatamente. Porque a gente não empresta coisa, nome da gente, né? Conta de um banco. lugar bem complexo. Isso a gente não empresta, não. Tá? Estraga a amizade. Estraga Eu falo a sempre amizade. assim. É. Não Ainda mais empreste envolver dinheiro. família, questão de financeira, de dinheiro, não cai fora. Exatamente. O José Jorge Pereira, lá do Eimar, tá dando um bom dia pra gente e tá falando que infelizmente ele não sabe falar não para as pessoas. Falta personalidade nesta vida, a gente tem que ter personalidade para tudo. E eu falo muito não para mim, mas não tenho coragem de falar não para as pessoas, principalmente os conhecidos. Aí falou, a gente sofre muito com isso. Ô José, vamos começar a falar sim para você ao invés do não? E eu acho que uma forma que você pode começar a praticar isso, e não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir isso com facilidade, mas é entendendo o que são os seus valores inegociáveis, né? Então, a partir do momento que você entende isso, você passa a dizer sim para você e não para o outro. Não porque você tem que falar não, porque é necessário, porque precisa, não nesse sentido. Porque você entendeu que se você disser aquele não, aquele sim, ao invés do não, você está passando por cima de você. E aí a gente precisa entender que antes do outro, a gente precisa cuidar da gente. Porque senão a gente vai para um lugar... Sabe a máscara do avião? É bem isso. Então, se a gente não coloca na gente primeiro, a gente não ajuda o outro. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado mesmo, nesse sentido. É muito interessante. E é uma tudo prática, isso, né, É uma Léo, prática. né, Adriana? Com certeza. Não vai ser algo que você vira a chavinha e fala assim, pronto, a Não é da partir de noite pro agora eu dia, consigo né? fazer. Não. E é preciso se conhecer. E a gente falou no último bloco que você ia mostrar pra gente uma ferramenta que você desenvolveu no Instituto Girassol, não foi? O oráculo. Esse é o oráculo Girassol, o oráculo do cuidado, né, e nutrição da alma. Né, só reforçando, ele não é um visão futuro, não é nada disso. Mas ele é um lugar para você ter com você, de autocuidado com você, de sentimento, de entender suas emoções. A gente faz isso todos os dias, ele é um ritual dentro da comunidade Girassol. A comunidade, só para a gente entender aqui, né, ela está dentro do Instituto, mas ela é uma comunidade com mulheres, onde a gente trabalha autoconhecimento, maternidade, gestão do tempo e saúde mental. E um dos rituais da comunidade é esse. Por quê? É um momento que nós ali entendemos de olhar para a gente, de refletir o momento que a gente está, de sentir como a gente acordou e entender emocionalmente como a gente está. Porque a nossa tendência é levantar e sair atropelando e já viver a rotina. Né? E aí, quando você também começa a ter esse momento com você, e quando eu falo momento, eu não estou falando de horas, eu estou falando de 2 minutos, 3 minutos. É um tempo muito curto, mas que bem estruturado no sentido de estado de presença. Isso tem um poder intencional na sua vida, porque você consegue a começar o seu dia já cuidando de você, do seu espírito, do seu corpo, da sua alma, e automaticamente isso vai reverberar ali para o externo. Né? Então, você vai ser melhor para quem estiver perto de você quando você cuida de você nesse sentido. Aí são várias reflexões. São várias cartinhas, gente. Vou dar um spoiler aqui, ó. Então, E tira uma pra gente também, Vamos pra gente tirar. refletir. Ó, Entendeu? Para o programa então de vem hoje. as instruções, olha eu dando aula de oráculo aqui. Vem as instruções, né? São várias cartinhas, aqui são... Deixa eu até pegar a colinha aqui que eu já esqueci. Mas são 30 cartas, que é como se você tirasse uma por dia. Uma por E dia. tem a carta em branco.
quando essa carta sai, é um convite para você dizer qual que é a mensagem que você precisa ouvir hoje. Qual que é a sua frase inspiradora? Então, o que seu dia está te dizendo hoje? Então, tem esse lugar também desse convite. E aí, as cartinhas, ela vem para um lugar aqui que a gente vai embaralhar. Vou deixar o Léo fazer, tá, gente? Vamos lá. Então, pode embaralhar, você pode mentalizar alguma coisa, ou fazer alguma pensar no pergunta programa mentalmente. de hoje. Isso, vamos pensar no programa de hoje. De que Boa. forma que o nosso, que essas cartas podem, que a carta que a gente for tirar vai ajudar quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo. Maravilhoso. Né? E a gente que está aqui acompanhando, porque todo mundo aprendeu aqui hoje algo. Também acho. Né? Aí, Todo mundo aprendeu algo aqui hoje com esse Tira uma assunto. carta. Pode tirar uma cartinha. Vamos ver o que vai Vou sair. passar pra Adriana já. o dela. Ah, não, é uma carta. É uma Deixa só? uma Só uma? pelo programa. Uma pro programa. É, Uma uma pro pro programa. Conta qual mensagem que sai. Tá. É essa aqui de baixo, né? É, Pode ler a primeira. A primeira. Todos nós temos o dom de ajudar, mesmo quando não sabemos exatamente como. O poder de ajudar o próximo está dentro de cada um de nós. Às vezes, a ação mais simples pode causar um grande impacto. Como você pode usar seus talentos para apoiar alguém ao seu redor. E eu acho que tem bem tudo a ver com Tudo a a ver gente. com a É, gente. com o que a gente está dizendo aqui, porque exatamente. nessa, ela fecha, tá? Todas as cartinhas, ela vai sempre fechar com uma pergunta para te provocar na reflexão. Para você olhar para sua vida, olhar para o seu dia e tentar responder ou refletir em cima dessa pergunta, né? Então, eu acho que usar esses talentos e fortalecer e potencializar aquilo que você tem de forte, acho que, inclusive, pode te ajudar nesse processo mesmo de dizer não. Te fortalece. Fala muito do nosso dia a dia aqui. Com Né? certeza. Fala muito no dia a dia. E o ensinamento, né? Se você aprende alguma coisa, a gente não para, né? Esse aprendizado não tem que parar na gente. A gente tem que perpetuar isso. Reverberar, né? né? Reverberar, fazer fluir, né? Porque a vida, você falou logo no início do programa, que é movimento, né? A vida é movimento. A vida é viva, né? E a vida, ela circula, né? Ela precisa ter essa oxigenação, né, Maria? Então, a gente sim. precisa saber disso. E o poder de ajudar o próximo está dentro de cada um de nós. A gente precisa te agradecer tanto por estar aqui, com esse poder seu de ajudar a gente também, E você né? sabe A que lidar tudo com essas começou com questões. essa pergunta? É mesmo? Eu, numa terapia em 2008, eu falei, gente, por que eu vim nessa vida? E aí veio muito claro que eu tinha o dom de ajudar. Eu não tinha a resposta do como. E, de repente, veio que eu precisava me curar para depois ajudar a curar outras pessoas. Então, eu acho que quando a gente conta as nossas histórias, compartilha com outras pessoas, a gente faz uma cura coletiva, sabe? E eu acho que a comunidade, a gente vive muito isso, essa cura no coletivo. Porque as nossas histórias, em algum lugar, elas se conectam. Com certeza. E aí, isso nos fortalece enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Isso. A Lucilene tá falando assim, ó. Rituais. É isso mesmo? Rituais. É porque ela separou aqui. Precisamos cuidar para não chegar nos ais. Ela disse assim pra gente. Na dor. Ah, nos ais, faz Nos sentido. ais. Da Pra dor. não chegar na dor. Nossa, Pra que não chegar. eu gostei. Profundo. Profundo, né? Isso. A gente precisa mesmo fazer esse exercício aqui para não chegar na dor. Para não chegar na Para dor. não esperar chegar a dor, para não esperar vir, né, adoecer, Exato. para você tomar uma atitude. É. A vida vai chamando a gente, né, Maria? Para agora, né? Antes de sangrar, vamos trazer esse lugar. E uma outra coisa, a gente está finalizando o programa, mas só para quem está acompanhando o programa hoje, né, no rádio ou na TV, a Maria trouxe 2 livros. 2 livros, Coragem para Ser Livre. Esse livro, ele vai ficar lá nas nossas redes sociais, ele vai ficar para algum ouvinte, para algum espectador, tá? Então, o nosso marketing já está com os livros, vai sair um vídeo da Maria lá nas nossas redes sociais, e aí vai ter um link para você participar do nosso sorteio. Então, convidando todo mundo, né, a acompanhar as redes sociais da TV Horizonte, da Rádio América, para que dessa forma você possa participar desse sorteio do livro Coragem para Ser Livre. Mas a Maria volta também outros dias com a Com gente aqui, certeza. né, Nossa, Maria? gente, eu já quero ser uma pessoa fixa aqui, entendeu? Fica a dica aí, viu? Fica a Ana dica. Ana Paula Ana Damasceno, Paula padre Damasceno, Samuel Samuel. Fidelis. E esse livro, ele é um guia, tá? É. Ele tem exercícios. Aham. Então, ele vai além da leitura, ele vai te levar a praticar e vai te ensinar em muitos nãos aqui, em dizer esses nãos. Ah, com certeza. E agradecendo todo mundo que participou, né, Léo? Isso. Muitas mensagens chegaram. Muitas, graças a Deus. Nós recebemos, gente,
2 áudios aqui, mas agora não deu, agora mas não tem como a gente pode ajudar. ter certeza que nós vamos ouvir e vamos tentar trazer uma resposta para Com vocês, certeza. tá bom? E aí, quem sabe, né, a gente volta ou falando sobre esse assunto, respondendo as questões que a gente não teve condições de trazer aqui, ou então também trazendo outras abordagens aí para esse desenvolvimento humano. Maria Rezende, obrigada, viu? Obrigada, gente. 11h59, o Tribuna Livre vai ficando por aqui. Já fizeram sinal ali para mim. Já. Pois é, porque hoje a gente tem que entregar na hora, viu? Porque o André Santos e a Janaína Regiane já estão esperando a gente, esperando por você, né, ouvinte, espectador, lá no estúdio do Rede Notícia.